Agora que seu marido morreu, chore, faça as malas e nunca mais volte, disse minha nora no jantar. Meu filho apenas sorriu e assentiu. A casa nunca foi realmente sua de qualquer forma. Eu me mudei sem dizer uma palavra. No dia seguinte fui ao banco e estou feliz por ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. A sala de jantar parecia diferente sem a presença de Nélio. A mesa de mogno, que já havia sediado inúmeros jantares em família, agora parecia grande demais, vazia demais, apesar de nós três estarmos sentados ao redor dela. Eu olhava para a cadeira vazia dele, esperando vê-lo ali, com seu sorriso gentil e sua presença serena. Fazia exatamente uma semana desde que enterramos meu marido, com quem fui casada por 32 anos. Uma semana desde que eu estivera ao lado do túmulo dele, sentindo como se metade da minha alma tivesse sido arrancada. A dor ainda pesava no meu peito, fazendo com que cada respiração parecesse difícil. "Passe as batatas", disse Rosa, com a voz áspera o suficiente para cortar vidro. Minha nora nunca usara um tom afetuoso comigo. Mas naquela noite havia algo diferente, algo mais frio. Peguei a tigela de servir com as mãos ainda tremendo um pouco. O funeral tinha me esgotado mais do que eu esperava. Aos 71 anos, pensei que tivesse me preparado para este dia. Mas nada poderia ter me preparado para a dor profunda que me perseguia por toda parte agora. Vítor, meu filho, de 43 anos, sentou-se entre nós como um árbitro que já havia escolhido um lado. Ele mal olhou para mim a noite toda. Sua atenção estava totalmente voltada para sua esposa, com quem estava casado há 15 anos. O filho que costumava se aconchegar no meu colo quando tinha pesadelos, agora nem conseguia me olhar nos olhos. "A cerimônia foi linda, não foi?" ofereci, tentando preencher o silêncio desconfortável. "Seu pai teria adorado ver tanta gente lá." Rosa pousou o garfo com precisão deliberada. Sim, bem, é exatamente isso que precisamos discutir com você, Marta." Algo em seu tom me fez sentir um aperto no estômago. Olhei entre ela e Vítor, procurando por qualquer sinal do calor que deveria existir entre familiares que acabaram de partilhar uma perda. Em vez disso, encontrei uma fria calculista expressão nos olhos de Rosa e uma esquiva desconfortável nos meus filhos. "Como assim?" perguntei, embora parte de mim já temesse a resposta. Rosa se endireitou na cadeira, assumindo a postura que usava ao dar ultimatos. Eu já tinha visto isso antes, geralmente quando ela explicava por que Vítor não podia me visitar com tanta frequência ou por que as tradições familiares precisavam mudar para se adequar às suas preferências. Vítor e eu estávamos conversando. "Agora que o Nélio se foi, esta casa vai ser demais para você lidar sozinha." Pisquei confusa. "Demais? Administro esta casa há mais de 30 anos. Conheço cada tábua do assoalho que ranja e cada torneira que não bate." É exatamente esse o problema, continuou Rosa, sua máscara de simpatia escorregando um pouco. "Você não está ficando mais jovem, e manter uma casa deste tamanho é caro. Vítor e eu achamos que seria melhor você se mudar para um lugar mais adequado." As palavras me atingiram como um golpe físico. Mudei? Esta é minha casa. Nélio e eu construímos nossa vida aqui. Vítor finalmente falou, sua voz quase um murmúrio. "Mãe, Rosa tem razão, sua manutenção já vai ser exaustiva para você." "Eu não sou indefesa, Vítor", disse, ouvindo minha voz falhar um pouco. "E esta casa, seu pai e eu economizamos por anos para comprar este lugar. Cada cômodo guarda memórias da nossa vida juntos." A expressão de Rosa endureceu. "Memórias não pagam contas de serviços públicos nem IPTU. Seja prática, Marta." Olhei para ela. Esta mulher que sistematicamente me expulsou da vida do meu filho por 15 anos. A mulher que convencera Vítor de que os jantares de domingo com a mãe eram muita pressão e que as visitas de feriado precisavam ser divididas entre as famílias, o que, de alguma forma, sempre significava mais tempo com os parentes. "O que exatamente você está sugerindo?"
Perguntei, embora sentisse a resposta se formando como gelo no meu estômago. Achamos que você deveria procurar uma dessas comunidades simpáticas para idosos, disse Rosa com um tom que sugeria que estava me fazendo um favor enorme. Um lugar com atividades e pessoas da sua idade. Seria muito melhor para você do que ficar perambulando por esta casa enorme e vazia. Virei-me para Vitor, esperando desesperadamente ver algum sinal de que ele discordava daquele plano. Vitor, você acha mesmo que eu deveria vender a casa onde você cresceu, onde seu pai e eu moramos? Faz sentido, mãe. Ele interrompeu, ainda sem me olhar nos olhos. E, sinceramente, Rosa e eu poderíamos usar o espaço. Temos conversado sobre expandir nossa família, e esta casa tem tanto potencial. O significado por trás das palavras dele me atingiu como uma onda de frio. Eles não queriam apenas que eu fosse embora, queriam a minha casa, o lar nulo que eu havia restaurado com carinho, cômodo a cômodo, ao longo de 3 décadas. Agora que a tristeza morreu, viva a sua dor, faça as malas e nunca mais volte. A voz de Rosa de repente perdeu toda a pretensão de civilidade. A casa nunca foi realmente sua, de qualquer forma. A palavra espanhola para sogro saiu de sua língua com crueldade casual, como se ele estivesse falando em se livrar de móveis velhos em vez de jogar fora a sogra. Vitor então ergueu os olhos e por um instante vi algo cintilar nos olhos dele. Incerteza. Talvez até culpa. Mas então ele sorriu e assentiu. Ela tem razão, mãe. Esta casa era do papai e agora é minha. Você estava apenas morando aqui. Senti meu mundo inclinar em seu eixo. Só de viver aqui? Como se 32 anos de casamento, de construir uma vida e criar uma família, não passassem de um trabalho prolongado de cuidar de uma casa. Entendo, disse eu baixinho, com a voz mais firme do que me sentia. Lá dentro, algo estava se partindo. Não apenas o meu coração, mas a minha compreensão de quem era meu filho, quem era minha família. Levantei-me lentamente, com as pernas bambas. Vou precisar de um tempo de até 2 semanas. Rosa me interrompeu. Deve ser tempo suficiente para encontrar um lugar adequado e providenciar a mudança. 2 semanas. Não 2 meses, nem mesmo um prazo razoável para lamentar e planejar. 2 semanas para desmantelar uma vida inteira. Vitor finalmente olhou diretamente para mim. E o que vi lá foi pior do que raiva ou ódio. Era indiferença. Completa. Indiferença casual à minha dor. É pro seu bem, mãe. Disse ele como se estivesse se convencendo tanto quanto a mim. Você vai ver. Subi as escadas até o quarto que dividia com Nélio. A cada passo sentia como se estivesse escalando uma montanha. O quarto ainda cheirava a colônia dele e seus óculos de leitura ainda estavam no criado de modo onde ele os deixou na noite anterior ao ataque cardíaco. Sentei-me na beira da cama e encarei meu reflexo no espelho da cômoda. A mulher que me olhava parecia ter mais de 71 anos, com os cabelos grisalhos escorridos e os olhos azuis embaçados pelo choque e pela tristeza. E em 2 semanas, eu teria que deixar aquele quarto onde me despedi de Nélio há apenas 7 dias. Eu teria que empacotar 32 anos de casamento em caixas e entregar tudo a um filho que acabara de me dizer que eu nunca realmente pertencia àquele lugar. Mas enquanto eu estava ali sentada na escuridão que se aproximava, algo mais começou a se agitar sobre a dor e o choque. Um pequeno e firme núcleo de determinação. Nélio sempre foi quem cuidou das nossas finanças, mas ele me ensinou a ser minuciosa, a prestar atenção aos detalhes. Amanhã, eu começaria a fazer os preparativos, ligaria para o banco e iniciaria o processo de descobrir exatamente a que eu tinha direito. Porque se Vitor e Rosa acham que podem simplesmente me apagar desta família sem consequências, eles podem ter uma surpresa.
A primeira coisa que eu precisava fazer era entender exatamente o que Nélio havia deixado para trás e para quem. O sol da manhã parecia diferente entrando pelas janelas da cozinha enquanto eu estava sentada sozinha à mesa do café da manhã, tomando minha segunda xícara de café. 10 dias haviam se passado desde aquele jantar horrível e a casa parecia estar prendendo a respiração, esperando que eu fosse embora. Vitor e Rosa já tinham vindo 2 vezes para avaliar o espaço, medindo cômodos e discutindo reformas como se eu fosse invisível. Ontem, ouvi Rosa ao telefone com um empreiteiro, agendando orçamentos para quando a senhora se mudasse. Passei aqueles 10 dias em uma estranha bolha de dormência, separando meus pertences mecanicamente e tentando ignorar a crescente ansiedade no meu estômago. Mas esta manhã, finalmente me senti pronta para enfrentar as questões práticas que ninguém esperava que eu resolvesse. A viagem até o Banco Nacional levou 15 minutos pelas ruas familiares do nosso bairro. Eu fazia essa mesma viagem há mais de 20 anos, geralmente com Nélio cuidando dos nossos negócios bancários enquanto eu esperava no carro. Ele sempre foi protetor com as nossas finanças, não porque não confiasse em mim, mas porque dizia que era uma coisa a menos para eu me preocupar. Agora, eu desejava ter prestado mais atenção. A senhora Helena Pacheco, a gerente do banco, me recebeu com a simpatia cuidadosa reservada a viúvas recentes. Senhora Ribeiro, fiquei muito triste em saber do Nélio. Ele era um cavalheiro, sempre perguntando sobre meus netos. Obrigada, Helena. Ele também falou com carinho de você. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dela, com a bolsa apertada no colo. Preciso entender minha situação financeira. Nélio cuidou de tudo e receio estar meio perdida. A expressão de Helena se suavizou com a compreensão. Claro, deixe-me verificar suas contas. Ela se virou para o computador, os dedos clicando no teclado. Depois de um momento, suas sobrancelhas se ergueram levemente. Uau! Tem algo errado? Meu coração disparou. Será que Vitor e Rosa de alguma forma já tinham conseguido acesso às nossas contas? Não exatamente errado. É que tem bastantes contas aqui, mais do que eu esperava. A voz de Helena continha um tom de surpresa. Deixe-me começar com a conta corrente conjunta que você e Nélio usavam para despesas domésticas. Ela imprimiu um extrato e o deslizou sobre a mesa. O saldo era modesto, mas confortável o suficiente para cobrir minhas despesas por vários meses se eu tomasse cuidado. O alívio me inundou. Pelo menos eu não estaria na miséria agora, continuou Helena. Há também uma conta poupança em nome de vocês dois. Outra folha de papel apareceu. Esse saldo era significativamente maior, suficiente para me sustentar por anos, se necessário. Que maravilha! Eu disse, sentindo um pouco da tensão se dissipar. Nélio sempre foi cuidadoso com a poupança. Sim, ele era muito metódico, Helena concordou, mas ainda franzia o rosto para a tela. Senhora Ribeiro, estou vendo várias outras contas aqui que preciso verificar. Algumas parecem estar apenas em seu nome. Quando foi a última vez que você revisou seu portfólio financeiro completo com o Nélio? Só meu nome? Repeti, confusa. Isso não parece certo. Nélio administrava todas as nossas finanças. Os dedos de Helena voaram sobre o teclado novamente. De acordo com nossos registros, há 4 contas adicionais, 2 CDBs, uma conta do mercado monetário e, curiosamente, uma conta fiduciária que foi aberta há 5 anos. Minha cabeça começou a girar. Não entendo. Nélio nunca me mencionou nada disso. Posso perguntar se seu marido já expressou preocupação com a sua situação familiar? Às vezes os clientes abrem contas separadas como forma de proteção. A pergunta me pegou de surpresa. Proteção contra o quê? Não sei bem o que você quer dizer. Helena hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, quando os clientes enfrentam dinâmicas familiares complexas, talvez preocupações com disputas de herança ou pressões externas, eles tomam medidas para garantir a segurança financeira do cônjuge.
Pensei no comportamento de Nélio nos últimos anos. Como ele começou a fazer perguntas diretas sobre os hábitos de consumo de Rosa. Como ele ficava quieto sempre que Vitor mencionava as dificuldades financeiras deles. Como ele insistia em cuidar pessoalmente de todas as nossas transações bancárias, nunca permitindo que Vitor o acompanhasse, mesmo quando nosso filho se oferecia. Você pode me falar sobre essas outras contas? Perguntei, com a voz quase sussurrando. Helena imprimiu mais algumas páginas. O primeiro CDB vem sendo renovado anualmente há 7 anos. O segundo foi aberto há 3 anos. A conta do mercado monetário tem recebido transferências automáticas da sua conta corrente conjunta. Pequenas quantias, $50 aqui e ali, mas com o tempo. Ela me entregou os extratos. Os números flutuavam diante dos meus olhos. Não eram fundos de emergência modestos. Eram quantias substanciais de dinheiro, o suficiente para comprar uma casa, o suficiente para viver confortavelmente por décadas. Como isso é possível? Perguntei. Eu nunca assinei nada. Na verdade, você não assinou, disse Helena gentilmente, puxando uma pasta. Suas assinaturas estão em toda a papelada. Parece que Nélio a chamou para assinar documentos, provavelmente dizendo que eram atualizações bancárias de rotina ou formulários de seguro. Olhei para os papéis que ela me mostrou. Lá estava a minha assinatura, datada e autenticada em formulários que eu não lembrava de ter assinado. Mas, olhando as datas, consegui identificar algumas delas. O dia em que viemos atualizar nosso endereço depois que os números das casas mudaram, a vez em que mudamos para um novo tipo de conta corrente. Ele nunca me disse o que eu realmente estava assinando, sussurrei. Não é incomum, disse Helena cautelosamente. Alguns cônjuges preferem cuidar dos detalhes para evitar causar estresse ou confusão, e legalmente tudo é transparente. Essas contas são legitimamente suas. Tentei entender o que isso significava. Enquanto Vitor e Rosa mediam minha cozinha e planejavam suas reformas, enquanto me tratavam como um fardo a ser descartado, eu tinha recursos dos quais eles desconheciam. Tem mais uma coisa, disse Helena, com a voz ainda mais cautelosa agora. A conta fiduciária que mencionei vem recebendo transferências de uma conta empresarial há 5 anos, a Construtora Ribeiro. Acredito que era a empresa do seu marido. Sim, mas Nélio vendeu o negócio quando se aposentou. A Construtora Ribeiro disse que o dinheiro da venda mal dava para pagar as dívidas. Helena consultou a tela novamente. De acordo com nossos registros, a conta empresarial ainda está ativa. Houve depósitos regulares e, em seguida, transferências para sua conta fiduciária. Senhora Ribeiro, acho que a senhora precisa falar com o contador da empresa. Pode haver mais coisas em sua situação financeira do que você imagina. Saí do banco em poucos minutos, com a bolsa abarrotada de extratos e impressões. Em vez de dirigir direto para casa, estacionei em um pequeno café e sentei no carro, lendo tudo o que Helena havia me dado. Os números não mentiam. De alguma forma, sem que eu soubesse, Nélio estava me protegendo sistematicamente. Cada conta, cada investimento, cada fundo fiduciário era estruturado para garantir minha independência financeira. Ao analisar os extratos da conta fiduciária, um padrão emergiu. Os depósitos correspondiam às visitas da Construtora Ribeiro nos últimos 5 anos, sempre quantias maiores depois que Vitor pedia pequenos empréstimos ao pai ou quando Rosa insinuava suas dificuldades financeiras. Nélio estava dando dinheiro ao nosso filho, mas ele estava guardando uma quantia igual ou maior para mim. Como se ele soubesse disso, um dia eu poderia precisar me virar sozinha. Meu celular vibrou com uma mensagem do Vitor. Mãe, a Rosa encontrou um corretor imobiliário para anunciar a casa. Podemos começar a mostrá-la na semana que vem. Espero que você esteja progredindo na busca por um lugar. Fiquei olhando a mensagem por um longo momento. Depois, olhei novamente para os extratos bancários no meu colo. Vitor e Rosa estavam tão confiantes, tão certos de que tinham todas as cartas na mão.
Não faziam ideia de que seus planos cuidadosos se baseavam em uma coisa que não entendiam. Amanhã eu ligaria para o contador da empresa. Descobriria exatamente o que mais Nélio havia deixado para trás. E então decidiria o que fazer com a certeza de que meu marido me amara o suficiente para garantir que eu nunca ficaria à mercê de ninguém. A dor ainda estava lá, tão fresca e aguda como sempre. Mas por baixo dela, algo mais crescia, uma força silenciosa que eu não sentia há anos. O escritório de contabilidade da Moreira Contabilidade ficava em um shopping central, entre uma lavanderia e um serviço de preparação de impostos. Eu nunca tinha estado lá antes. Nélio sempre cuidava das reuniões de negócio sozinho, alegando que era uma papelada chata que só me daria dor de cabeça. Agora eu entendia que ele estava me protegendo de mais do que apenas tédio. Margarida Moreira parecia ter mais ou menos a minha idade, com cabelos grisalhos presos em um coque prático e olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ela cuidava dos livros da construtora Ribeiro há mais de 15 anos e sua expressão quando liguei ontem tinha sido cuidadosamente neutra. Senhora Ribeiro, primeiro deixe-me apresentar minhas condolências. Nélio era um bom homem e um empresário honesto. Vou sentir falta de nossas reuniões trimestrais. Obrigada. Gostaria de poder dizer que o conheci tão bem nos negócios quanto você. Acomodei-me na cadeira, meus novos extratos bancários guardados seguros na bolsa. Eu estava tentando entender nossa situação financeira, e o banco mencionou uma renda comercial contínua, da qual eu não tinha conhecimento. As sobrancelhas da Margarida se ergueram levemente. Você não sabia? Isso é inusual. Nélio falava de você com frequência. Ela parou de falar, parecendo reconsiderar suas palavras. Por favor, preciso entender o que está acontecendo. Meu filho me disse que a empresa foi vendida anos atrás e mal cobriu suas dívidas. Vendida? Margarida pareceu genuinamente confusa. Senhora Ribeiro, a construtora Ribeiro não foi vendida. Foi reestruturada. Ela se virou para o computador e abriu os arquivos. Há 5 anos, Nélio transferiu a propriedade dos ativos da empresa para um fundo, o Fundo da Construtora Ribeiro. Você está listada como a principal beneficiária. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Sou a dona da construtora? Bem, o fundo é o dono, e você é a dona do fundo. Tem sido bastante bem-sucedido, na verdade. Seu marido foi muito cuidadoso com os contratos que aceitou após a reestruturação. Trabalhos menores, clientes confiáveis, renda estável, em vez do ciclo de expansão e retração de grandes projetos comerciais. Ela imprimiu várias páginas e me entregou. Estas são as demonstrações de lucros e perdas dos últimos 5 anos. Como você pode ver, a empresa tem gerado receita consistente. Olhei para os números, com as mãos tremendo levemente. Os lucros anuais eram substanciais, mais do que suficientes para explicar os depósitos regulares que eu vira nos extratos da conta fiduciário. Mas Nélio se aposentou. Ele não estava mais trabalhando. Ele se afastou das operações do dia a dia. Sim, mas ele manteve a supervisão e cuidou das decisões estratégicas mais amplas. A obra propriamente dita foi gerenciada por Tomás Brandão. Acredito que você o conheça. Concordei. Tomás trabalhou para Nélio por mais de 20 anos, começando como um jovem aprendiz e progredindo até se tornar encarregado. Ele esteve presente no funeral, uma das poucas pessoas presentes que pareceu genuinamente abalada. Tomás basicamente administra a empresa há 5 anos, Margarida continuou. Nélio a estruturou de forma que Tomás recebesse uma porcentagem dos lucros como bônus de desempenho, o que o manteve motivado e leal. Foi um acordo muito bem-sucedido. Por que Nélio não me contou nada disso? A pergunta saiu quase como um sussurro. Margarida hesitou, visivelmente incomodada. Senhora Ribeiro, talvez não seja minha função dizer isso, mas Nélio estava preocupado com as pressões familiares. Ele mencionou que seu filho estava com dificuldades financeiras e que a esposa dele tinha gostos caros.
Nelly temia que, se a família soubesse da continuidade da renda do negócio, haveria expectativas e exigências que poderiam comprometer sua segurança futura. As peças estavam se encaixando com uma clareza devastadora. Cada vez que Vitor pedia um empréstimo ao pai, cada vez que Rosa comentava sobre como parecíamos confortáveis, Nélio calculava como ajudar nosso filho sem sacrificar minha futura independência. Ele estava me protegendo, eu disse, as palavras carregadas de compreensão. Ele estava protegendo vocês dois de maneiras diferentes, Margarida disse gentilmente. Os empréstimos que ele fez para Vitor ao longo dos anos foram substanciais, mas vieram da conta operacional da empresa, não do seu patrimônio pessoal. E ele teve muito cuidado em documentar tudo corretamente. Ela puxou outra pasta de arquivo. Estas são cópias de todos os contratos de empréstimo entre a empresa e seu filho. Nélio insistiu em tratá-los como transações comerciais formais, com cronogramas de pagamento e taxas de juros. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Página após página de documentos de empréstimo, cada um assinado por Nélio e Vitor. Os valores eram impressionantes, dezenas de milhares de reais nos últimos 5 anos, supostamente para os diversos empreendimentos e investimentos da construtora Ribeiro. Será que o Vitor estava pagando esses empréstimos? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. A expressão de Margarida ficou desconfortável. O cronograma de pagamentos mostrava atrasos significativos. No mês passado, o saldo devedor com juros acumulados era de aproximadamente R$ 87 mil. O valor me atingiu como um golpe físico. Vitor devia à empresa da família, a minha empresa, quase R$ 90 mil, ao mesmo tempo em que alegava que seu pai não havia deixado nada além de dívidas. O que acontece com essas obrigações de empréstimo agora? Perguntei. Elas são transferidas junto com os ativos da empresa. Como o novo proprietário do fundo, você tem o direito legal de exigir o pagamento ou reestruturar os termos como achar melhor. Pensei em Vitor e Rosa medindo minha cozinha, planejando suas reformas, discutindo quando poderiam começar a mostrar a casa. Eles estavam tão confiantes, tão certos de que mereciam tudo o que Nélio havia construído. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Margarida, com a voz ainda mais cautelosa agora. No mês passado, seu filho entrou em contato comigo diretamente. Ele disse que com o falecimento do pai, assumiria a gestão dos negócios. Ele me pediu para preparar os documentos de transferência de propriedade, e eu lhe disse que precisaria de uma autorização por escrito do beneficiário do fundo, sua. Ele pareceu surpreso com o seu envolvimento na estrutura do negócio. Então, Vitor planejava reivindicar o negócio junto com a casa, presumindo que eu estava muito arrasada e ingênua para entender o que estava acontecendo. A traição me atingiu mais profundamente do que eu imaginava ser possível. Margarida, preciso te perguntar uma coisa confidencial, eu disse. Se eu quisesse manter a estrutura atual da empresa, com o Tomás continuando a gerenciar as operações, isso seria viável? Com certeza. O Tomás tem esperado notícias suas. Na verdade, ele está preocupado com o futuro da empresa e com a sua própria segurança no emprego. Se você estiver disposta a manter o status quo, acho que o consideraria muito confiável e grato pela oportunidade de continuar. Juntei todos os papéis, com a mente fervilhando com as implicações do que eu descoberta. O negócio era meu. A dívida substancial que Vitor havia acumulado era real e legalmente exigível, e nem ele nem Rosa tinham a mínima ideia de que seus planos eram construídos sobre uma base de mentiras e suposições. Gostaria de agendar uma reunião com o Tomás o mais rápido possível, eu disse. E quero entender todas as minhas opções em relação aos empréstimos pendentes. Claro, devo ligar para o Tomás esta tarde? Sim, por favor. E, Margarida, eu agradeceria se esta conversa permanecesse confidencial por enquanto. Com certeza, a confidencialidade do cliente é sagrada neste negócio.
Enquanto dirigia para casa, o meu telefone vibrou com outra mensagem de Rosa. A Marta, a corretora, quer agendar um fotógrafo para amanhã. Certifique-se de que a casa esteja limpa e organizada. A primeira impressão é a que fica para potenciais compradores. Fiquei olhando a mensagem por um longo momento antes de guardar o celular sem responder. Deixe-os planejarem a sessão de fotos. Deixei que imaginassem o futuro na minha casa, gastando o dinheiro que pensavam ter herdado. Eles não tinham ideia de que a fundação sobre a qual construíam seus sonhos estava prestes a ruir sob seus pés. Naquela noite, sentei no escritório de Nélio pela primeira vez desde sua morte, cercado por seus arquivos cuidadosamente organizados. Agora eu entendia por que ele havia sido tão meticuloso com a manutenção de registros. Por que ele insistira em documentação adequada para cada transação. Ele vinha construindo uma fortaleza ao meu redor, tijolo por tijolo, transação por transação, e amanhã eu começaria a aprender o quão fortes aquelas muralhas realmente eram. As mãos calejadas de Tomás Brandão envolveram sua caneca de café enquanto estávamos sentados na minha cozinha na manhã seguinte. Aos 55 anos, ele ainda tinha os ombros largos e as palmas calejadas de um homem que passou a vida construindo coisas, mas seus olhos transmitiam um cansaço que eu nunca tinha visto antes. "Senhora Ribeiro, preciso ser sincero com a senhora", disse ele com a voz rouca de emoção. "Estou morrendo de preocupação desde que o senhor Nélio faleceu. A construtora Ribeiro veio ao canteiro de obras na semana passada para falar sobre avaliação de ativos e otimização de operações. Não soou bem para pessoas como eu." Servi-me de mais uma xícara de café, seguindo a rotina habitual para acalmar os nervos. "Tomás, o que exatamente meu filho lhe disse?" "Ele disse que a família estava passando por dificuldades financeiras e que decisões difíceis precisariam ser tomadas em relação ao negócio. Ele queria que eu lhe desse uma lista completa de todos os nossos contratos atuais, equipamentos e projeções de fluxo de caixa." Tomás apertou o maxilar. Ele também perguntou sobre as chaves do pátio de equipamentos e do escritório. "E o que você disse a ele?" "Que eu precisaria falar com quem tivesse no comando agora. O senhor Nélio sempre me dizia que, se algo acontecesse com ele, eu deveria esperar instruções adequadas do proprietário legal." Tomás me olhou nos olhos. Ele nunca disse que seria ponderado. O alívio me inundou. Nélio havia se preparado para esse cenário, garantindo que Tomás fosse o guardião do negócio, em vez de simplesmente entregá-lo a qualquer um que reivindicasse a autoridade. "Tomás, preciso compartilhar algo com você, mas preciso da sua palavra de que essa conversa ficará entre nós por enquanto." Sua expressão ficou séria. "A senhora tem tudo." Abri os documentos que Margarida me dera no dia anterior. "Eu sou dona da construtora Ribeiro. Nélio transferiu tudo para um fundo fiduciário há 5 anos, e eu sou a beneficiária." Os olhos de Tomás se arregalaram enquanto ele estudava os papéis. "Bem, que se danem. Perdoe-me a linguagem, senhora, mas o senhor Nélio sempre pensava 3 passos à frente." Ele realmente pensava, e de acordo com estes registros, o negócio tem sido bastante lucrativo sob a sua gestão. Uma onda de orgulho percorreu o rosto de Tomás. "Construímos uma boa reputação, senhora Marta. Clientes fiéis, trabalho de qualidade, preços justos. O senhor Nélio me ensinou que clientes recorrentes valem mais do que qualquer grande negócio. Quero que você continue exatamente como sempre foi", eu disse. "Mas preciso entender uma coisa. Vitor não tem sido muito honesto sobre a situação financeira da família. Pode me contar sobre alguma interação que teve com ele em relação a assuntos comerciais?" A expressão de Tomás se fechou. "Houve várias ao longo dos anos. Ele aparecia quando o senhor Nélio não estava lá para perguntar sobre o fluxo de caixa, querendo saber sobre os próximos pagamentos de clientes. Algumas vezes ele sugeriu que talvez a empresa pudesse ajudá-lo com algum financiamento temporário para oportunidades de investimento. E o que você disse a ele?" "Que ele precisava falar com o pai dele." "Eu não sou idiota, senhora Marta. Eu conseguia ver o que estava acontecendo." A voz de Tomás ficou mais grave.
No ano passado, ele apareceu no banco no mesmo dia em que depositamos um grande pagamento do projeto do edifício de escritórios Moreira. Só coincidência, disse ele, mas estava muito interessado em falar com o caixa sobre o depósito. Meu estômago se apertou. Vitor vinha monitorando a renda do negócio, provavelmente tentando cronometrar seus pedidos de empréstimo para coincidir com o máximo de dinheiro disponível. Tomás, quero te perguntar uma coisa e preciso ser totalmente honesta. Você acha que Vitor entende quanto dinheiro tem circulado por este negócio? Tomás ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Acho que ele sabe que é mais do que sua família insinuou, mas não acho que ele saiba a extensão total. O Sr. Nélio era muito cuidadoso em manter as finanças pessoais e empresariais separadas, pelo menos no papel. Como assim? Bem, seu marido era esperto. Quando Vitor pedia ajuda, o Sr. Nélio dizia que a empresa estava com dificuldades, que as margens estavam apertadas, mas ele dava um jeito de ajudar mesmo assim, geralmente com um empréstimo da conta da empresa e não com seus fundos pessoais. Tomás pegou seu próprio caderninho, desgastado por anos de uso. Eu registro tudo, Sra. Marta. É um hábito que o Sr. Nélio me ensinou. De acordo com os meus registros, Vitor recebeu pagamentos totalizando cerca de R$ 93 mil nos últimos 5 anos. O número era ainda maior do que o que Margarida havia me mostrado. Pagamentos, não empréstimos. É isso que eu quero dizer sobre o Sr. Nélio sendo esperto. Ele estruturava como empréstimos no papel, com cronogramas de pagamento e tudo mais. Mas ele nunca fazia cumprir os termos de pagamento. Vitor deixava passar um pagamento e o Sr. Nélio simplesmente deixava passar. Então, Vitor acha que não deve nada. Vitor age como se não devesse nada, corrigiu Tomás. Se ele realmente acreditar nisso ou apenas fingir acreditar, não sei dizer. Como se tivesse sido convocado pela nossa conversa, ouvi a porta de um carro bater na entrada da garagem. Pela janela da cozinha, pude ver o Honda Pilot de Vitor estacionado atrás da caminhonete de trabalho do Tomás. É meu filho, eu disse baixinho. Não quero que ele saiba que estávamos falando de negócios. Tomás assentiu e rapidamente recolheu os papéis que eu lhe mostrara. Senhora Marta, seja lá o que a senhora decidir fazer, tem todo o meu apoio. O Sr. Nélio era um bom homem e confiava em você o suficiente para colocar tudo no seu nome. Para mim, isso basta. Vitor entrou sem bater. Algo que teria irritado Nélio, mas que eu havia aprendido a aceitar ao longo dos anos. Bom dia, mãe, ele disse, mal olhando para Tomás. Não esperava visitas. Tomás passou aqui para ver como eu estava. Você sabe como ele sempre foi atencioso. Certo. A atenção de Vitor já estava em outro lugar, seus olhos examinando a cozinha como se a avaliassem para revenda. Na verdade, Tomás, fico feliz que você esteja aqui. Precisamos conversar sobre a situação dos negócios. A expressão de Tomás se fechou. Com a partida do pai, haverá algumas mudanças. A família precisa avaliar se faz sentido continuar as operações ou se seria melhor liquidar ativos e quitar as dívidas pendentes. Observei essa conversa com fascínio. Vitor estava tão confiante, tão certo de sua autoridade. Ele não fazia ideia de que estava tentando reivindicar algo que nunca lhe pertenceu. Que tipo de mudanças? Perguntou Tomás. Bem, precisamos avaliar se faz sentido continuar as operações ou se seria melhor liquidar ativos e quitar quaisquer dívidas pendentes. O tom de Vitor era casual, como se estivesse discutindo o que almoçaríamos. Entendo. E quem está tomando essas decisões? Vitor piscou, claramente sem esperar a pergunta. A família, claro. Eu cuidarei dos negócios do papai daqui para frente. Você vai cuidar agora? A voz de Tomás estava cuidadosamente neutra, mas percebia leve ênfase em você. Mãe, talvez você queira fazer um café fresco, disse Vitor, me dispensando como sempre fazia quando havia conversas importantes. Tomás e eu precisamos discutir alguns detalhes técnicos. Mas eu não me mexi. Pela primeira vez em anos, mantive minha posição. Vou ficar, obrigada. Esta é a minha cozinha e o Tomás é meu convidado.
Vitor pareceu surpreso, mas deu de ombros. Ótimo, Tomás. Preciso que você prepare o inventário completo de todos os equipamentos, veículos e contratos vigentes. Também preciso ter acesso às contas da empresa para avaliar a situação financeira. Eu ficaria feliz em ajudar com isso, disse Tomás cuidadosamente. Com quem devo coordenar a autorização de acesso à conta? Comigo, obviamente. E você tem autoridade legal para acessar as contas da construtora Ribeiro. Por quê? A confiança de Vitor vacilou um pouco, porque sou filho e herdeiro de Nélio Ribeiro. Pelo que vejo. E você tem documentação comprovando que está autorizado a agir em nome da empresa? A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio acima da pia. O rosto de Vitor estava ficando vermelho, e eu podia vê-lo lutando entre irritação e incerteza. Olha, Tomás, acho que você não entende a situação aqui, disse Vitor, com a voz assumindo o tom condescendente que usava quando se sentia desafiado. Esta não é uma aquisição hostil. Eu estou tentando resolver os problemas do papai e garantir que todos sejam cuidados, mas não posso fazer isso se você for dificultar as coisas. Não estou tentando dificultar as coisas, respondeu Tomás calmamente. Estou só tentando entender de quem devo receber ordens. Seu pai foi muito claro sobre os procedimentos adequados e a documentação. Vitor se virou para mim, claramente esperando apoio. Mãe, explique ao Tomás que agora eu estou cuidando dos negócios do papai. Olhei para meu filho, esse homem que planejava vender minha casa sem que eu soubesse, que havia acumulado quase R$ 90 mil em dívidas enquanto alegava que o pai não havia deixado nada para trás, e fiz minha escolha. Na verdade, Vitor, eu acho que o Tomás tem razão em pedir documentação adequada, disse eu baixinho. Seu pai sempre foi muito cuidadoso com essas coisas. Vitor me encarou como se eu tivesse uma segunda cabeça. Do que você está falando? Estou falando de garantir que tudo seja tratado de forma adequada e legal. Certamente você entende a importância disso. Pela primeira vez desde o início desta conversa, Vitor Ribeiro pareceu incerto. E, ao ver essa incerteza se espalhar pelo seu rosto, senti algo que não sentia há anos: poder. O telefonema chegou às 7 horas da manhã, 3 dias depois do meu confronto com Vitor na cozinha. Eu já esperava por isso. Não se pode questionar a autoridade presumida de alguém sem consequências, especialmente quando essa pessoa está acostumada a conseguir o que quer. Mãe, precisamos conversar agora. A voz de Vitor estava tensa, com uma raiva mal controlada. Rose e eu estamos chegando. É bem cedo, não acha? Isso não pode esperar? Chegaremos em 20 minutos. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Eu levei um tempo para me vestir, escolhendo um vestido azul marinho que Nélio sempre dizia que me fazia parecer digna. Se aquilo ia ser um confronto, eu pretendia encará-lo direito. Eles chegaram exatamente 20 minutos depois, com os saltos de Rosa batendo agressivamente na varanda da frente. Abri a porta antes que pudessem bater, mantendo a pequena vantagem de ser a anfitriã da minha própria casa. Bom dia, disse eu gentilmente, como se fosse uma visita social. Rosa passou por mim e entrou na sala de estar, segurando sua bolsa de grife como uma arma. Vitor a seguiu, com o rosto sério. Os dois permaneceram de pé, posicionando-se entre mim e a porta, no que reconheci como uma tática de intimidação. Mãe, não sei que tipo de jogo você pensa que está jogando, começou Vitor. Mas o Tomás Brandão ligou ontem e disse que não pode me fornecer informações comerciais sem a devida autorização. O que você disse a ele? Acomodei-me na poltrona favorita do Nélio, aquela com a melhor vista da sala. Disse a ele para seguir os procedimentos adequados. Seu pai já esperava por isso. Procedimentos adequados? A voz de Rosa estava estridente. Vitor é filho e herdeiro de Nélio. Que outra autorização alguém precisa? Autorização legal, disse calmamente. O tipo que vem com a propriedade real. Os olhos de Vitor se estreitaram. Do que você está falando? O testamento do papai deixa tudo para a família. Eu sou o executivo, o que significa que cuido de todos os bens até que o inventário seja resolvido. Na verdade, Vitor, isso não é bem verdade. Peguei a pasta que havia colocado na mesa lateral,
aquela que continha todos os documentos que Margarida Moreira me dera. Vitor e Rosa ficaram tensos quando a abriu. O testamento do seu pai realmente deixa seus pertences pessoais e esta casa para a família, mas a construtora Ribeiro não faz parte do patrimônio dele. Faz 5 anos que não faz mais parte. Do que você está falando? Perguntou Vitor. Peguei os documentos do fundo e os coloquei na mesa de centro entre nós. A construtora Ribeiro pertence ao beneficiário do fundo da construtora Ribeiro Trust desde 2019. Eu sou a única beneficiária desse fundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa estendeu a mão para os documentos primeiro, com os dedos de manicure tremendo ao ler a linguagem jurídica. Vitor leu por cima do ombro dela, o rosto empalidecendo. Isso é impossível, sussurrou Rosa. Você não entende nada de negócios. Você nunca nem fez o balanço de um talão de cheques. Está certa, eu não fiz. O Nélio cuidou de tudo isso. Mas, aparentemente, ele entendia coisas sobre a nossa situação familiar que eu era ingênua demais para perceber. Vitor afundou no sofá como se suas pernas tivessem cedido. Mas o negócio estava em dificuldades. Papai sempre dizia que as margens eram apertadas, que mal dava para manter as operações funcionando. O negócio tem sido bastante lucrativo, na verdade. Aqui estão as demonstrações financeiras dos últimos 5 anos. Entreguei-lhe outro conjunto de papéis. Observar a expressão de Vitor enquanto processava os números foi como ver alguém perceber que estava jogando xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. Esses lucros? A voz de Vitor era quase inaudível. Para onde foi esse dinheiro? Parte dele foi para você, Vitor. Uma boa parte, na verdade. Peguei a documentação do empréstimo, R$ 87 mil em 5 anos, para ser mais precisa. Rosa pegou os papéis do empréstimo, examinando-os freneticamente. Dizem que são empréstimos. Vitor, você me disse que eram presentes. Você disse que seu pai estava nos ajudando a nos estabelecer. Eram presentes, disse Vitor, mas sua voz carecia de convicção. Papai nunca pediu pagamentos. Ele nunca mencionou cronogramas de pagamentos. Na verdade, ele mencionou, disse eu baixinho. Margarida Moreira tem cópias de todas as conversas, de todos os pagamentos perdidos, de todas as vezes em que seu pai optou por estender os prazos em vez de exigir o que você devia. Observei enquanto a realidade da situação deles começava a se impor. Vitor havia construído sua vida financeira partindo do princípio de que a generosidade do pai continuaria indefinidamente. Ele provavelmente pegou dinheiro emprestado contra essas expectativas, assumiu compromissos com base em dinheiro que achava que era dele. Mas isso não muda nada, disse Rosa de repente com a voz assumindo um tom de desespero. A casa ainda vai para Vitor. Isso vale mais do que uma pequena empreitada de construção. Vale mesmo? Perguntei suavemente. Os olhos de Rosa brilharam com algo entre raiva e pânico. Não brinque, Marta. Esta casa vale pelo menos R$ 400 mil. Você tem razão. É uma propriedade adorável. Claro que tem a questão da hipoteca. Vitor ergueu os olhos bruscamente. Que hipoteca? Papai disse que a casa estava quitada. Estava. Mas há 18 meses, seu pai fez um empréstimo com garantia hipotecária. Um empréstimo bem substancial, na verdade. Peguei o último conjunto de documentos, aqueles que descobri no escritório de Nélio ontem mesmo, arquivados cuidadosamente em uma pasta marcada como fundos de emergência. Um empréstimo com garantia imobiliária de R$ 350 mil. Os recursos foram transferidos para a conta da construtora Ribeiro, o que significa que se tornaram parte da minha herança. O rosto de Rosa ficou branco. Não é possível. Saberíamos. Teríamos que assinar, disse Vitor. Seu pai era o único dono da casa na época, interrompi. Eu estava listada como cônjuge com direito de sobrevivência, mas não como coproprietária. Ele não precisava da assinatura de mais ninguém. Vitor olhou para os documentos do empréstimo como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Mas por que ele faria isso?
Por que hipotecaria a casa só para colocar dinheiro numa conta empresarial? Pela primeira vez desde que esta conversa começou, permiti que minhas emoções cuidadosamente controladas transparecessem. Porque ele estava me protegendo, Vitor. Ele estava garantindo que acontecesse o que acontecesse, eu teria segurança financeira. Protegendo você de quê? A voz de Vitor estava rouca. A partir disso, eu disse, gesticulando para a cena à minha frente, de ter sido expulsa da minha própria casa por familiares que me viam como um fardo em vez de uma pessoa, de ter ficado sem nada enquanto todos os outros reivindicavam o que achavam que mereciam. A compostura de Rosa finalmente se rompeu completamente. Você o manipulou, você convenceu um homem moribundo a mudar tudo. Seu pai não estava morrendo quando criou esses fundos. Rosa, ele estava planejando, e o fato de ele sentir a necessidade de planejar para esse cenário deve dizer algo sobre como ele via a dinâmica da nossa família. As mãos de Vitor tremiam enquanto ele colocava os papéis na mesa. Mãe, com certeza podemos dar um jeito. Você não quer mesmo administrar uma construtora e a casa? Esta casa é o lar da nossa família. Ela deve permanecer na família. Ela vai permanecer na família, Vitor. Ela vai permanecer comigo. Mas as prestações da hipoteca, Rosa disse, desesperada. Como você vai pagar as prestações da hipoteca? Da mesma forma que seu pai pretendia, com a renda da construtora Ribeiro. Tomás Brandão me garante que o negócio é bastante estável e Margarida Moreira diz que o fluxo de caixa cobrirá facilmente as prestações do empréstimo, com bastante sobra para minhas despesas de subsistência. Levantei-me, alisando meu vestido. Agora acho que você mencionou algo sobre se mudar. Acho que ainda é uma excelente ideia. Não para mim, claro, mas tenho certeza de que você encontrará um lugar adorável para começar do zero. Vitor olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Mãe, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que o papai fez por você, de tudo o que a nossa família significa. Seu pai fez tudo por mim, interrompi. Ele me amava o suficiente para garantir que eu nunca ficaria à mercê de ninguém, incluindo meus próprios filhos. E agora eu entendo o quanto eu precisava dessa proteção. Rosa já estava na porta, com o rosto contorcido de raiva e descrença. Você vai se arrepender disso, Marta. Tomara que você esteja certa, disse eu convicta. Vitor parou na porta, com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Mãe, eu não entendo. Por que você está fazendo isso com a gente? Eu não estou fazendo nada com você, Vitor. Eu simplesmente me recuso a deixar você fazer isso comigo. Depois que eles foram embora, sentei-me sozinha no silêncio repentino da minha casa e senti algo que não sentia há décadas. Pela primeira vez desde que eu era jovem, eu era completamente independente financeiramente. Eu não devia nada a ninguém e ninguém poderia tirar o que eu tinha. Nélio tinha me dado mais do que dinheiro. Ele tinha me dado liberdade. 6 meses depois, eu estava no deck da minha nova casa à beira-mar, observando o sol da manhã pintar listras douradas no Pacífico. O som das ondas contra as rochas lá embaixo havia se tornado minha sinfonia diária, substituindo os riachos familiares e os sons de acomodação da velha casa. A casa em Mendocino era menor que a casa da família, mas era inteiramente minha. Cada móvel, cada escolha decorativa, cada cômodo refletia meu gosto e não concessões feitas ao longo de 32 anos de casamento. Descobri, para minha surpresa, que tinha um gosto excelente quando ninguém mais estava dando opiniões. A construtora Ribeiro continuou a prosperar sob a gestão de Tomás Brandão. Ele ligava todas as sextas-feiras à tarde para me atualizar sobre os projetos atuais e os contratos futuros, e os lucros trimestrais eram depositados diretamente na minha conta. Eu havia cumprido minha promessa de manter o negócio exatamente como Nélio havia estruturado, e todos os envolvidos pareciam mais felizes com a estabilidade. O chalé tinha sido uma descoberta inesperada.
Enquanto pesquisava propriedades no litoral carioca, descobri que Nélio o havia comprado 3 anos antes, por meio de um fundo de construção. Margarida Moreira encontrou a escritura enquanto organizava os ativos da empresa, juntamente com um bilhete escrito à mão por Nélio para a aposentadoria de Marta, quando ela estivesse pronta para usufruir da sua liberdade e sem outra agenda além da sua. Mesmo na morte, meu marido continuou cuidando de mim. Mas esta manhã foi especial. Meu advogado estava vindo para finalizar o último assunto da minha antiga vida. Vitor e Rosa realmente tentaram contestar os acordos fiduciários, contratando um advogado caro, especializado em direito do idoso e casos de exploração financeira. A situação não tinha corrido bem para eles. A investigação revelou que não só todos os acordos financeiros de Nélio eram completamente legais e devidamente executados, como também que a dívida de Vitor com a empresa era, na verdade, maior do que qualquer um havia calculado inicialmente. Juros e multas elevaram o total para pouco mais de R$ 96 mil. A campainha tocou exatamente às 10 horas. Júlio Pacheco, sem parentesco com Helena por parte do banco, era um homem preciso que acreditava que pontualidade refletia caráter. Ele me representava desde que toda essa confusão começou, e sua competência e serenidade foram inestimáveis nos momentos mais estressantes. "Bom dia, Marta", disse ele, acomodando-se na cadeira confortável perto da janela que se tornara seu lugar habitual durante nossas reuniões. "Tenho o acordo final para sua análise." Servi café da prensa francesa que eu tinha aprendido a usar, outra pequena liberdade na minha nova vida. Sentei-me em frente a ele. E como eles reagiram aos termos finais? A expressão de Júlio sugeria um divertimento controlado. Tão bem quanto se esperaria. O advogado de Vitor passou um tempo considerável argumentando que as obrigações familiares deveriam prevalecer sobre os contratos comerciais, mas no fim das contas a lei é bastante clara sobre obrigações de dívida. Ele me entregou os documentos do acordo. Após 6 meses de disputa judicial, Vitor e Rosa concordaram com termos que reconheciam a dívida integral e estabeleceram um plano de pagamento que levaria 8 anos para ser concluído, desde que não deixassem de pagar. Tentaram mais uma vez negociar uma cláusula de perdão familiar. Júlio continuou. Vitor realmente desmoronou na reunião final, alegando que você estava destruindo seu relacionamento com o seu único filho por causa de dinheiro. E o que você disse a eles? Eu os lembrei de que estava representando seus interesses financeiros, não seus relacionamentos familiares. Embora eu possa ter mencionado que a maioria das mães não precisa processar seus filhos para cobrar dívidas legítimas. O acordo também incluía uma cláusula que me satisfez particularmente. Se Vitor e Rosa deixassem de pagar, a empresa poderia legalmente penhorar os salários de Vitor e penhorar qualquer propriedade que eles comprassem. Era uma rede de segurança que garantiria que eu recebesse o que era devido, independentemente de suas futuras decisões financeiras. Tem mais uma coisa, disse Júlio, puxando um envelope separado. Isto chegou para você ontem. O envelope estava endereçado com a letra familiar de Vitor. Dentro havia um breve bilhete em papel comum. Mãe, eu sei que você provavelmente não vai me perdoar por brigar com você sobre isso, mas eu queria que você soubesse que finalmente entendi o que o papai estava fazendo. Precisei perder quase tudo para perceber o quanto eu tinha dado como certo. Rosa e eu estamos fazendo terapia de casal e eu estou trabalhando em 2 empregos para cumprir o cronograma de pagamentos. Espero que um dia você esteja disposta a falar comigo novamente. Sinto muito por tudo, Vitor. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de lado. O pedido de desculpas era sincero. Eu percebi, mas também era 6 meses atrasado e motivado pelas consequências e não pela consciência. Alguma resposta que você gostaria que eu transmitisse? Perguntou Júlio. Não. Se Vitor quiser reconstruir um relacionamento comigo, ele pode fazer isso da mesma forma que pagará sua dívida, de forma gradual, consistente e ao longo do tempo. Depois que Júlio foi embora, levei meu café para a varanda e li a carta de Vitor novamente.
A dor ainda estava lá, não apenas por Nélio, mas pelo filho que eu pensava ter criado e pelos relacionamentos familiares que eu acreditava serem reais. Mas por baixo da tristeza havia algo mais forte, uma profunda satisfação por ter me defendido quando mais importava. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconhecia, mas algo nele me pareceu familiar. Olá, senhora Ribeiro. Aqui é Lívia Moreira, filha de Margarida. Espero que não se importe que eu ligue. Eu me lembrava de Lívia, uma enfermeira que trabalhava no hospital regional. Margarida a mencionava ocasionalmente durante nossas reuniões. Claro que não, querida. Como posso te ajudar? Bem, na verdade é assim que você pode nos ajudar. Mamãe me contou sobre a sua situação, sobre como você teve que reconstruir sua vida depois de dificuldades familiares. Eu estou abrindo um grupo de apoio para mulheres que tiveram que lidar com manipulação financeira por parte de familiares, e fiquei pensando se você estaria disposta a compartilhar essa experiência. O pedido me pegou de surpresa. Não sei se saberia o que dizer. Você se surpreenderia com quantas mulheres se encontram em situações semelhantes. Filhos adultos que se sentem no direito de receber os bens dos pais, cônjuges que escondem informações financeiras, familiares que confundem gentileza com fraqueza. Sua história pode ajudar outras mulheres a entender seus direitos e encontrar coragem para se proteger. Pensei nisso por um momento, observando um pelicano mergulhar em busca de peixes na baía lá embaixo. 6 meses atrás, eu era uma viúva enlutada, enfrentando a falta de moradia nas mãos do meu próprio filho. Hoje, eu era financeiramente independente, morando exatamente onde queria, sem prestar contas a ninguém além de mim. Quando você gostaria que eu falasse? Perguntei. Sério? Você vai falar? Acho que sim, mas não sobre vingança ou batalhas judiciais. Quero falar sobre a diferença entre ser um familiar amoroso e ser um capacho, sobre a importância de entender a própria situação financeira e sobre o presente que Nélio me deu quando protegeu meu futuro, até mesmo do nosso próprio filho. Marcamos a palestra para o mês seguinte. Depois de desligar, percebi que ajudar outras mulheres a lidar com situações semelhantes parecia um propósito, uma forma de honrar tanto a proteção de Nélio quanto a minha própria e árdua independência. Naquela noite, fiz algo que comecei a fazer todas as noites desde que me mudei para o chalé. Sentei-me na varanda com uma taça de vinho e assisti ao pôr do sol, aproveitando o simples fato de que aquela vista, aquela paz, aquela liberdade eram inteiramente minhas. Ninguém poderia tirar isso de mim. Ninguém poderia me tirar da minha própria vida por se voto. Ninguém poderia decidir que eu era descartável. A casa estava silenciosa, exceto pelo ritmo do oceano e pelo canto distante das aves marinhas se acomodando para a noite. Amanhã eu cuidaria do meu jardim. Talvez fosse de carro até a cidade para almoçar no pequeno bistrô onde o dono sempre reservava uma mesa perto da janela para mim. Prazeres simples que me pertenciam inteiramente. A dívida de Vitor seria paga eventualmente, independentemente de ele administrá-la com responsabilidade ou se a empresa tivesse que penhorar seu salário. O acordo judicial garantiu que a justiça seria feita independentemente de suas escolhas. Mas a verdadeira vitória não foi financeira. Era a certeza de que eu havia encontrado forças para exigir o respeito que merecia. Enquanto a última luz se esvaía do céu, ergui meu copo em um brinde silencioso a Nélio, onde quer que ele estivesse. Ele me amara o suficiente para garantir que eu nunca fosse desamparada, nunca dependesse da misericórdia de pessoas que me viam como dispensável. E me amara o suficiente para garantir que quando a prova chegasse, eu tivesse tudo o que precisava para passar. O oceano continuou sua eterna conversa com a costa, e eu estava sentada na minha própria casa, no meu próprio terraço, vivendo a minha própria vida, finalmente entendendo o que a liberdade realmente significava. Significava nunca mais ter que implorar por um lugar na mesa que deveria ser meu por direito. Significava paz. Agora estou curiosa sobre você que ouve a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar?
Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são as favoritas do canal e elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.